Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 2, capítulo 35. 14 de junho de 1899. Estando Jesus prestes a derramar um castigo sobre o mundo, a insistente oração do confessor para que ele o dê a Luísa consegue impedi-lo. Esta manhã o amantíssimo Jesus não vinha, e em meu íntimo ia pensando: como é que não vem? O que há de novo? Ontem veio tantas vezes, e hoje é tarde, e não se fez ver ainda. Que desgosto! Quanta paciência se necessita com Jesus! Todo o meu interior me parecia que alarmava, porque queriam a Jesus e me faziam uma guerra que me dava penas de morte. A vontade, como superior a tudo, buscava me pôr em paz, persuadindo meus sentidos, inclinações, desejos, afetos, e o resto para aquietar-me, porque Jesus devia vir. Assim, depois de um longo penar, Jesus veio trazendo uma taça na mão, cheia de sangue coagulado, putrefato e pestilento, e me disse: olha esta taça de sangue, derramá-la-ei sobre o mundo. Enquanto assim dizia, veio a mãe, a Virgem Santíssima, e junto com ela meu confessor, e pediam a Jesus que não o derramasse sobre o mundo, senão que me fizesse beber a mim. O confessor lhe disse: Senhor, de que adianta tê-la como vítima se não quer derramá-la sobre ela? Absolutamente quero que a faça sofrer e perdoe as pessoas. A mãe chorava e insistia diante de Jesus e do confessor para que não desistisse de rogar até que Jesus não se contentasse em aceitar a mudança. Jesus insistia em que a queria derramar sobre todo o mundo e parecia que franzia a testa. Eu me via toda confusa, não sabia dizer nada, porque era tanto o horror que se sentia ao ver aquela taça cheia de sangue tão espantosa que dava estremecimento em toda a natureza. Como seria retirá-la? Mas eu estava resignada, porque se o Senhor me tivesse dado, tê-la-ia aceitado. Quem pode dizer, além disso, os castigos que se continham naquele sangue, se o Senhor a derramasse no mundo? A partir desse dia, parece que está a preparar uma tempestade de granizo que vai causar muitos danos, e parece que deves continuar nos próximos dias. Depois, Jesus parecia um pouco mais calmo, tanto que parecia que abraçava o confessor, porque ele tinha rogado daquele modo, mas sem chegar a nenhuma determinação se a deve derramar sobre as pessoas ou não. Assim terminou, deixando-me uma pena indescritível que poderá acontecer, pelo que poderá acontecer. Capítulo 36. 16 de junho de 1899. A oração de Luís e do confessor consegue que,
Se não o mundo, pelo menos Corato deve ser, de alguma forma, poupado. Punições são necessárias. Ele continua fazendo-se ver que quer castigar. Eu lhe roguei que derramasse em mim suas amarguras para aliviar a todos. E se isso não fosse possível, ao menos aqueles que pertencessem à minha cidade. E esta intenção parecia que se unia também à intenção do confessor. Assim parecia que Jesus, vencido pelas orações, derramou um pouco de sua boca, mas não aquela taça descrita antes. Este pouco que derramou parecia que o fazia para poupar de algum modo a minha cidade, mesmo que não completamente, assim como aqueles que me pertencem. Todavia, esta manhã, eu fui causa de fazer afligir a Jesus, pois, como depois de haver derramado, o tenho visto mais tranquilo, sem pensar, lhe disse: Meu amado Jesus, peço-te que me libertes do incômodo que dou ao confessor, de que vir, de que o fazer vir todos os dias, que te custa libertar-me, que tu mesmo me pões nos sofrimentos e tu mesmo me libertes. Certamente que não te custa nada, e se queres, tudo podes. Enquanto lhe dizia isto, Jesus punha um rosto tão aflito que essa aflição me sentia penetrar até o íntimo do meu coração e, sem me dizer uma palavra, desapareceu. Como fiquei mortificada ao pensar especialmente que não viria mais. Sabe, ó, só o Senhor. Mas pouco depois voltou, com maior aflição, trazendo o rosto todo inchado e cheio de sangue, porque naquele momento lhe tinham feito aquelas ofensas. Jesus, todo triste, disse: Vês o que me fizeram? Como dizes que não queres que castigue as criaturas? Os castigos são necessários para humilhá-las e não torná-las mais pérfidas. Capítulo 37. 17 de junho de 1899. Luísa contende com Jesus para poupar os castigos. Ela absolutamente não quer consentir que alguém seja punido. Continua sempre o mesmo, mas especialmente esta manhã estive em contenda com meu querido Jesus. Ele queria continuar mandando o granizo como tem feito em dias passados, e eu não queria. Quando de repente parecia que um temporal se formava, e ele dava ordens aos demônios que destruíssem com o flagelo do granizo vários lugares. Neste momento, via que de longe o confessor chamava-me, dando-me a obediência que fosse pôr em fuga os demônios para não deixá-los fazer nada. Quando me pus a sair, Jesus veio ao meu encontro, fazendo-me voltar atrás, e eu lhe disse: Senhor bendito, não posso, porque é a obediência que me ordenou, e tu sabes que eu e tu devemos ceder ante esta virtude, sem poder nos opor. Então Jesus, bem, eu o farei por ti. E assim ordenou aos demônios que fossem a lugares mais distantes e que por agora não tocassem as terras pertencentes ao nosso país. Depois disse-me: Vamos voltar. Assim voltamos, eu para o leito e Jesus ao meu lado. Assim que chegamos, Jesus queria descansar, dizendo que estava muito cansado. Eu o deixei dizendo: Quem sabe o que é este descanso que queres fazer? E além disso, que bonita obediência me fizeste fazer, porque queres dormir. Isto é o quanto me amas e que quer me contentar em tudo, quer dormir. Durma depois, basta que me dê tua palavra que não farás nada. Então, desagradando-se por meu descontentamento, me disse: Minha filha, no entanto, eu gostaria de te contentar. Façamos assim. Vamos sair juntos de novo entre as pessoas. E aquelas que virmos ser necessário punir por suas tantas ações infames, e que possivelmente, ao menos sobre o flagelo de se arrependerão, o que tu queiras, e aquelas que são menos necessárias punir, e que não queiras que as castigue. Eu as pouparei. E eu, Senhor, agradeço-te pela tua bondade
ao querer contentar-me, mas com tudo isso não posso fazer o que me dizes. Não sinto a força de pôr a minha vontade para castigar a nenhuma das tuas criaturas. E além disso, que tormento será para o meu pobre coração quando ouvir que tal pessoa ou aquela outra foi castigada e que eu pus a minha vontade. Jamais seja, ó Senhor. Depois veio o confessor para me chamar a mim mesma, e assim terminou. Capítulo 38, 19 de junho de 1899. Se tu te fizeres desaparecer, nunca cometerás pecado. O mal é a instabilidade em fazer o bem. Tendo passado ontem um dia de purgatório pela privação quase total de meu sumo bem, e pelas tantas tentações que me punha o demônio, me parecia que cometia muitos pecados. Ó Deus, que dor ofendê-lo! Esta manhã, assim que vi Jesus, rapidamente lhe disse: Bom Jesus, perdoa-me de tantos pecados que cometi ontem. E queria dizer-lhe o mal que sentia que tinha feito. Ele, irrompendo-me, disse-me: Se te fizeres desaparecer a ti mesma, não cometerás pecados jamais. Eu queria continuar falando, mas Jesus, me fazendo ver muitas almas devotas e mostrando que não queria ouvir o que eu queria dizer-lhe, continuou: O que mais me desagrada nessas almas é a instabilidade em fazer o bem. Basta uma pequena coisa, um desgosto, mesmo um desfeito, enquanto seria então o momento mais necessário para estreitar-se a mim. Em vez disso, irritam-se, perturbam-se e negligenciam o bem que começaram. Quantas vezes eu preparei graças para dar-lhes, mas vendo-as tão instáveis, fui obrigado a retê-las. Então, recebendo que ele não queria saber de nada, então, percebendo que ele não queria saber de nada do que eu queria dizer-lhe, e vendo que o meu confessor estava um pouco mal no corpo, orei longamente por ele e fazia a Jesus várias perguntas, o que não é necessário dizer aqui. E Jesus benignamente respondeu-me, e tudo a tudo, e assim terminou. Capítulo 39. O coração e a alma. O emblema de São Luís é o amor, tudo se resume a isso. 20 de junho de 1899. Continua quase sempre o mesmo. Esta manhã parece que Jesus quis animar-me um pouco, depois de que, por algum tempo, fui em busca dele. De longe vi um menino caindo do céu como um raio e eu corri. Assim que cheguei, eu tomei em meus braços, e me veio uma dúvida de que poderia não ser Jesus. Ele disse: Meu querido tesouro, me diga quem és. E ele: Eu sou o teu querido e amado Jesus. E eu a ele: Meu menino formoso, peço-te que tomes meu coração e o leves contigo ao paraíso, pois junto com o coração irá minha alma. Parecia que Jesus tomava meu coração e unia de tal maneira ao seu que se tornavam um só. Depois abriu-se o céu, aparentando que se preparava uma festa grandiosa. No mesmo momento desceu do céu um jovem de formoso aspecto, todo cintilante de fogo e chamas. Jesus disse para mim: Amanhã é a festa do meu querido Luís, devo assistir. Então me deixará sozinha, como farei? E ele: Também tu virás. Vês o quão belo é o Luís? Mas o que era maior nele, o que o distinguia na terra, era o amor com que ele agia. Tudo era amor nele. O amor ocupava-lhe o interior, o amor circundava-o no exterior. Assim também sua respiração se podia dizer que era amor. Por isso dele se diz que não sofreu jamais distração, porque o amor o inundava por todas as partes, e por este amor será inundado eternamente, como tu vês.
E assim parecia que era tão grande o amor de São Luís que podia incinerar todo o mundo. Depois Jesus acrescentou: Eu passeio sobre os montes mais altos e neles formo o meu contentamento. Eu não entendi o significado, mas ele continuou: Os montes mais altos são os santos que mais me amaram, e eu faço deles meu deleite quando estão sobre a terra e quando passam ao céu, de modo que tudo está no amor. Depois disso, pedi a Jesus que me abençoasse e aqueles que via naquele momento, e ele, dando a bênção, desapareceu. Capítulo 40. Jesus diz a Luísa: Por teu amor não deixarei corato. Menino Jesus brinca com Luísa. 21 de junho de 1899. Como Jesus não vinha, estava pensando comigo. Quem sabe, talvez Jesus não venha mais e me deixe abandonada? E não dizia outra coisa que: Vem, meu amado, vem. De improviso veio e me disse: Não te deixarei, jamais te abandonarei. Também tu, vem, vem a mim. Eu logo corri para me colocar em seus braços, e enquanto estava assim, Jesus voltou a dizer: Não só não te deixarei, senão que por amor de ti não deixarei corato. Depois, quase sem me dar conta, num instante desapareceu e eu fiquei desejando-o mais que antes e ia dizendo: O que me fizeste? Quando é que te fostes embora, sem sequer me dizeres adeus? Enquanto desafogava minha dor, a imagem do menino Jesus que tinha perto de mim parecia que se fazia viva e de vez em quando tirava a cabeça da cúpula de cristal para ver que coisa eu fazia. Quando via que me dava conta, logo voltava para dentro. Disse-lhe: Vê-se que és demasiado impertinente e que queres portar-se como um menino. Eu sinto-me enlouquecer pela pena de que não vens e tu te pões a brincar. Bom, pois, brinques e gracejes também, que eu terei paciência. Capítulo 41. Jesus continua a brincar e diz: O que é minha graça senão eu mesmo? A Mãe Celeste diz a Luísa: Não o faças dormir, porque se ele dormir, tu verás o que acontece. 22 de junho de 1899. Nesta manhã, meu doce Jesus queria continuar se divertindo e querendo brincar. Vinha, punha suas mãos no meu rosto, como se quisesse me fazer uma carícia, mas no momento de fazê-la, desaparecia. De novo vinha, estendia seus braços para o meu pescoço, em ato de querer me abraçar, mas enquanto estendia os meus para o abraçá-lo, fugia como um relâmpago, sem poder encontrá-lo. Quem pode dizer as dores do meu coração? Enquanto meu pobre coração pairava neste mar de imensa dor, até me sentir desfalecer, veio a mamãe rainha, trazendo-o como um menino entre seus braços, e assim nos abraçamos os três juntos, a mãe, o filho e eu. Então tive tempo de dizer-lhe: Meu Senhor Jesus, parece-me que retiraste de mim a tua graça. E ele: Tola, tola que és, hein? Como dizes que te retirei a minha graça enquanto estou a ti? Enquanto estou em ti? E que coisa é a minha graça senão eu mesmo? Fiquei mais confusa do que antes, vendo que não sabia falar e que naquelas duas palavras que tinha pronunciado não tinha dito outra coisa que não fosse disparates. Depois a rainha-mãe desapareceu e Jesus parecia que se fechava dentro de mim e ali ficava. Hoje, então, durante a meditação, se fazia ver que dormia dentro de mim. Eu o estava olhando, deleitando-me em seu belo rosto, mas sem despertá-lo, contente de vê-lo ao menos. Quando, em um instante, veio de novo a bela mamãe rainha e tomou de dentro de mim, de dentro de meu coração,
moveu-o rapidamente para despertá-lo. Depois de despertá-lo, colocou-o de novo em meus braços, dizendo-me: Minha filha, não o deixe dormir, porque se dorme, verá o que acontecerá. Era um temporal que se preparava. Assim o menino, meio adormecido, pôs suas mãozinhas em meu pescoço e, apertando-me, disse: mamãe minha, deixe-me dormir. E eu: Meu belo menino, não sou eu quem não quer deixar-te dormir, é Nossa Senhora Mãe, que não o quer. E eu te peço que a contentes. Certamente que nada se nega à mãe, e sobretudo a essa mãe. Depois de tê-lo mantido acordado por alguns momentos, desapareceu e assim terminou. Capítulo 42. Para dar o sofrimento a Luísa, neste caso, a coroa de espinhos, e evitar castigos, o confessor não pode fazê-lo, mas somente Jesus. Luísa intercede pela saúde do confessor. Visão simbólica e profética. Um dia Jesus tocará de repente uma trombeta através de Luísa e muitos morrerão de medo. 23 de junho de 1899. Tendo ouvido a Santa Missa e recebido a comunhão, o meu amado Jesus fazia-se ver dentro do meu coração. Depois sentia-me a sair de mim mesma, mas sem Jesus. Vi o meu confessor, e como ele me tinha dito que depois da comunhão viria Nosso Senhor, e que lhe pedisse por ele, então, assim que vi o confessor, disse-lhe: Padre, o Senhor disse-me que Jesus devia vir e não veio. E ele me disse: Por que não o sabe encontrar? Por isso diz que não veio. Olhe bem, pois está em seu interior. Comecei a olhar para dentro de mim e vi os pés de Jesus que saíam do meu interior. Logo os tomei com a mão e tirei a Jesus, abracei-o e, vendo-o com a coroa de espinhos na cabeça, atirei e a dei na mão ao confessor, dizendo-lhe que a cravasse em minha cabeça. E assim o fez, mas, por mais força que fizesse, não conseguia fazer penetrar nenhum só espinho. Eu lhe disse: Mais forte, não tema que eu vá sofrer muito, porque, como vê, está Jesus que me dá a força. Mas, por mais que eu tentasse, tudo era inútil. Então me disse: Não está em minhas forças o poder fazer isto, porque, sendo o osso o que deve penetrar estes espinhos, eu não consigo. Então dirigi-me ao meu doce Jesus, dizendo: Tu vês que o padre não sabe pô-la. Introduza um pouco tu mesmo. E Jesus estendeu as suas mãos, e num instante fez penetrar na minha cabeça todos aqueles espinhos, com indizível dor e contentamento. Depois disso, juntamente com o confessor, pedimos a Jesus que derramasse em mim a sua amargura, para livrar as nações de tantos flagelos que lhes estão ordenados, como hoje, que estava preparada uma saraivada um pouco longe de nós. Então o Senhor, para condescender às nossas orações, verteu um pouco. Além disso, como eu continuava a ver o confessor, comecei a implorar a Jesus por ele, dizendo: Meu bom e amado Jesus, peço-te que concedas a graça ao meu confessor de fazê-lo todo teu, segundo o teu coração, e ao mesmo tempo dá-lhe a saúde corporal. Tu viste como ele cooperou comigo para te aliviar, tanto a cabeça dos espinhos, como para te fazer derramar as tuas amarguras? E se não conseguiu cravar-me os espinhos na cabeça, não foi para não te aliviar, nem por sua vontade, mas porque não tinha força. Por isso, também por isso deves me escutar. Assim que me diz, ó meu único bem, o farás bem tanto na alma como no corpo? Mas Jesus me ouvia e não me respondia, e eu me esforçava ainda mais em rogar-lhe, dizendo: Esta manhã não te deixarei,
nem deixarei de rogar, se não me deres a tua palavra de que me ouvirás favoravelmente no que te peço para ele. Mas Jesus não dizia uma palavra. De repente, nos encontramos rodeados de pessoas. Essas pareciam que se sentavam ao redor de uma mesa, comendo, e nela também estava minha porção. E Jesus me disse: Minha filha, tenho fome. E eu: Dou-te a minha parte, não estás contente? E Jesus: Sim, mas não quero que vejam que estou aqui. E eu: Está bem, farei ver que tomo para mim, e sem que se deem conta te darei. E assim o fizemos. Logo depois, Jesus, levantando-se e pondo os seus lábios à minha frente, começou a fazer um ruído com a sua boca, como um som de trombeta. Todas aquelas nações empalideciam e tremiam, dizendo entre elas: O que acontece? O que acontece? Ah, agora nós vamos morrer. Eu disse-lhe: Meu Senhor Jesus, que fazes? Como até agora não queria ser visto, e logo te se pões a fazer ruído? Fica quieto, fica quieto. Não assustes as pessoas. Não vê como todos têm medo? E Jesus: Agora é nada. O que será quando de repente fizer soar mais forte? Será tal o temor com que serão apanhados que muitos e muitos deixarão a vida. E eu: Meu Jesus adorável, que dizes? Sempre nisso que queres fazer justiça? Mas não, misericórdia. Peço-te misericórdia para o teu povo. Depois, tomando seu aspecto doce e benigno, e voltando a ver o confessor, comecei de novo a importuná-lo, e Jesus me disse: Farei com que teu confessor, farei com teu confessor como uma árvore enxertada, em que não se reconhece mais a árvore velha, tanto na alma como no corpo. E em penhor disso, entreguei-te em suas mãos como vítima, para que se sirva disso. Capítulo 43. Jesus fala ao confessor. Ele deve exercitar-se na fé, que é o próprio Jesus, e então receberá 3 alegrias espirituais. 25 de junho de 1899. Continua Jesus a fazer-se ver, esta manhã, de vez em quando, participando-me um pouco de seus sofrimentos, e às vezes via o confessor com ele. E como me havia dito que rezasse por certas necessidades suas, vendo-o com nosso Senhor, comecei a rezar a Jesus para que lhe concedesse o que ele queria. Enquanto eu lhe rogava, Jesus, todo bondade, se dirigiu ao confessor e lhe disse: Quero que a fé te inunde por toda parte, como aquelas barcas que são inundadas pelas águas do mar. E como a fé sou eu mesmo, sendo inundado por mim, que tudo possuo, posso e dou livremente a quem em mim confia, sem que tu penses no que virá, quando e como o farei. Eu mesmo, segundo as tuas necessidades, me prostrarei a socorrer-te. Depois ele adicionou: se te exercitares nesta fé, quase nadando nela, em recompensa, te infundirei no coração 3 alegrias espirituais. A primeira é que penetrarás as coisas de Deus com clareza, e ao fazer coisas santas, te sentirás inundado por uma alegria, por um gáudio tal, que te sentirás como imersa. E esta é a unção da minha graça. O segundo é um aborrecimento das coisas terrenas, e sentirás em teu coração alegria pelas coisas celestiais. O terceiro é um desapego total de tudo, e onde antes sentias inclinação, sentirás um incômodo, como há tempos estou infundindo em teu coração, e já o estás experimentando. E por isso teu coração será inundado pela alegria que gozam as almas totalmente desapegadas, que têm seu coração tão inundado de meu amor, que das coisas que as rodeiam externamente
não recebem nenhuma impressão.